Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Nós podemos talvez dizer, esquematizando e simplificando um pouco, que esta sensibilidade à modernidade, que é bastante diferente de uma explicação do seu advento racional, né, termina numa constatação dessa espécie de insistência da poesia, e eu usaria essa palavra insistência no sentido de uma existência sem possibilidade, né? Quer dizer, alguma coisa que, não devendo existir, insiste em se colocar, não é? E a questão que divide, então, o poeta e o filósofo é que, da perspectiva hegeliana, como você tem um sistema que faz com que o filósofo possa sobrevoar retrospectivamente, né, todo o curso da realidade, né, toda a história e a necessidade lógica que a regeu, esse filósofo se põe na condição de juiz. E é principalmente isto que o distingue, né, do artista, ou, no caso que nos interessa mais, né, do poeta, em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque ele julga, né? Ele julga e confere posição e valor e articula e relaciona, né? Também porque quem confere ao filósofo o direito de julgar a religião e a arte é ele mesmo, o filósofo, baseando-se no fato de que ele fala a partir da realização do absoluto. Então, ele tem uma posição privilegiada, a partir da qual ele pode retrospectivamente avaliar o que aconteceu até então. Mas isso é uma posição filosófica. E, portanto, quando ele fala da arte, do seu período, dos seus limites, do seu alcance, da sua superação, quando ele a situa, não é, como uma figura em relação à filosofia, ele é sustentado na sua pretensão de legitimidade por ninguém mais do que ele mesmo, não é? Então, essa posição do filósofo, que tem muito a ver com a definição racional de absoluto, né, é que lhe dá essa espécie de poder, né, que o poeta e o artista não tem que aceitar, porque o poeta não é uma figura do sistema, ele é alguém que existe por si mesmo, né? Apenas para o filósofo é que ele é uma figura do sistema que ainda está por se completar, né? Então, essa diferença é bastante interessante, porque nos relativiza também, faz com que nós possamos relativizar a legitimidade do julgamento. Por mais rigoroso que ele seja, do ponto de vista da sua concatenação racional e sistemática, né, esse juízo é do filósofo, e a condição de possibilidade desse juízo de legitimidade é o próprio filósofo que a fornece, né? E, portanto, quando o filósofo define o lugar relativo da expressão sensível, né, ele o faz a partir dessa pretensão de legitimidade. Ele define o lugar relativo da expressão sensível do absoluto a partir do lugar absoluto da expressão filosófica, né?
mas quem organiza essa articulação é o próprio filósofo. Consequentemente, a possibilidade de se considerar um afastamento do poeta em relação a essa pretensão e, portanto, a essa concepção, não é, de arte e da posição da arte no sistema racional. Agora, no entanto, como há sempre uma certa ambiguidade entre esta espécie de recusa da legitimidade total do sistema racional, mas também a aceitação de alguns de seus resultados ou de alguns de seus diagnósticos de época, né? Histórico-filosóficos. Então, num certo sentido, o poeta vê que ele mesmo precisaria dar razão a Hegel quanto à transformação histórica que tornou o ideal ausente nos tempos modernos. Isso se nós entendermos que a ausência do ideal não é alguma coisa que foi decretada pelo filósofo. É alguma coisa que é sentida pelo filósofo, não é? Detectada por ele de forma intelectual e vivenciada e experimentada pelo próprio poeta, pelo artista. Então, não é por crer num diagnóstico filosófico que o poeta vai aceitar que vivemos num mundo desidealizado e, portanto, sem, não é, essa condição de possibilidade da poesia. E isso, se nós podemos entender, se voltarmos àquilo que dissemos anteriormente, que, tendo em vista essa nova configuração, né, cultural, a existência da poesia e do poeta é de outra ordem, né? E essa outra ordem é que precisa ser compreendida na sua diferença, para que ele possa, então, alcançar a identidade do poeta da modernidade. Daí a preocupação do Baudelaire em definir sempre o que é artista moderno, o que é modernidade, o que é a arte da modernidade. Ele não se cansa de empregar esses adjetivos e de tentar esclarecer, exatamente por conta daquilo que nós dissemos, do novo solo, da qual todas essas coisas têm que brotar de novo, né? Como se fosse pela primeira vez. Então, alcançar a identidade de poeta moderno é compreender que a poesia e o poeta existem de outra maneira, uma existência de outra ordem, e compreender, então, essa outra ordem, essa diferença. E, para isso, é preciso se defrontar com a complexidade que nós poderíamos enunciar da seguinte maneira. Ser poeta moderno é corresponder, de algum modo, à manifestação moderna do absoluto na poesia. Daqui a pouco nós vamos ler a frase muito característica do Baudelaire, em que ele fala, de maneira muito explícita, muito clara, do absoluto na poesia, do absoluto na arte. Então, dentro daquela perspectiva que eu disse a vocês, né? Identificado com a transitoriedade, junto com a transitoriedade. Então, isso é que significa perspectiva moderna. Portanto, o que se trata de compreender é isso, algo muito difícil, muito complexo. Ser poeta moderno é corresponder, de algum modo, à manifestação moderna do absoluto na poesia. Quando eu falo em corresponder à manifestação moderna, eu incluo aí a passagem pela transitoriedade, pela destrutividade do ritmo do tempo e tudo aquilo que nós já vimos. Bom, e com isso nós enunciamos um paradoxo que vai estar presente e vai permanecer como tal, né, no Baudelaire. Quando nós dizemos que o poeta moderno deve corresponder à manifestação moderna do absoluto na poesia. O paradoxo é o seguinte: como você pode associar o tempo ao absoluto, quando você diz que é uma manifestação moderna do absoluto, que é diferente, né,
da hegeliana, de outras épocas, dos gregos, dos romanos, etc. Então, quando você fala de absoluto nesse sentido, que é um sentido temporal e histórico, né, você incorre num paradoxo, porque o absoluto, em princípio, é justamente aquilo que transcende a temporalidade, transcende, né, a historicidade. Ou seja, na verdade, eu poderia falar dessa manifestação do absoluto, e aí há uma armadilha do contexto hegeliano, né, do século XIX. Na verdade, eu poderia falar de uma certa manifestação do absoluto, pressupondo aquela ordem hegeliana da sucessão das manifestações do espírito. Que o Hegel diz, há uma sucessão de manifestações. E aí, historicamente, né, chega o momento da manifestação do absoluto. Claro que aí ele se manifesta transcendendo a história, mas ele se manifesta a partir de todas aquelas etapas que foram percorridas, e ele se manifesta, então, finalmente. Né? Esse finalmente vai, claro, incluir toda a história, vai transcender toda a história, mas será a partir da história, através de um percurso histórico. Então, hegelianamente, eu poderia falar que na modernidade há uma manifestação do absoluto, mas aí eu estaria falando a língua do Hegel e estaria de acordo com a concepção dele. Não é? E então eu falharia também em identificar dois aspectos que o Baudelaire pretende que estejam juntos. Não é? Quer dizer, atribuir à poesia, ao mesmo tempo, o caráter de expressão histórica e manifestação do absoluto. Né? Então, não é uma manifestação histórica do absoluto. É uma expressão histórica que, ao mesmo tempo, manifesta o absoluto. Quer dizer, está no tempo e está fora dele. Por isso que o Baudelaire diz, é transitório e é eterno. E as duas coisas não se separam. Né? Então, não há realmente como responder essas questões, mas nós podemos, de alguma forma, né, saltar sobre todas as dificuldades que estão incluídas nisso que eu coloquei agora há pouco, e afirmando, então, com Baudelaire, que a poesia moderna consistiria exatamente nesta identificação entre o relativo e o absoluto, o transitório e o eterno. Eu digo, ao dizer isso, saltamos sobre todas as dificuldades que teriam que ser transpostas para chegar a isso como conclusão. Né? Então, não é exatamente a conclusão de um raciocínio ou de um argumento, mas é saltando sobre todas as mediações que deveriam ser percorridas, mas não há outra maneira, tendo em vista o caráter paradoxal dessa afirmação. Não é? Como não se pode explicar esta relação, produzindo um discurso sobre a oposição que está implicada nela. Não é? Quer dizer, eu tenho uma oposição aí entre o transitório e o eterno. Essa oposição, como eu poderia tratar dela? Do ponto de vista analítico, falando do transitório, falando do eterno e tentando relacioná-los. Nós poderíamos compreendê-la, ou o poeta pode compreendê-la, a partir do momento em que essa relação acontece na criação poética e mostra-se impermeável a qualquer outro tipo de discurso que queira aferir a sua legitimidade ou queira explicá-la de alguma maneira. Não é? Isso nos coloca diante da autonomia do discurso poético e da especificidade da intuição poética da modernidade. Não é? Ou seja, essa identificação transitório e eterno, dificílima de compreender, é aquilo que está no núcleo da poesia. E, portanto, aquele que faz poesia realiza a cada momento da sua criação esta relação, que, de outro jeito, é inexplicável.
Então, a partir daí, se nós podemos dizer que o poeta triunfa na realização dessa relação, que para o filósofo é impossível, né, de ver com clareza essa oposição como algo constitutivo da realidade, no caso da realidade poética, faz também com que o poeta e a poesia fiquem com aquela posição de estranhamento ou deslocamento reforçada. Exatamente porque é como se, no limite, a poesia, ao realizar-se através dessa relação transitória e eterna, se tornasse impermeável a uma leitura que se faz a partir da separação que habitualmente o raciocínio tem entre o transitório e o eterno, né? É claro que, se nós formos ler os autores que abordam o Baudelaire utilizando um viés marxista, como é o caso do próprio Bergman e do o Euler, um outro autor germânico francês que tem um livro importante sobre Baudelaire e Paris, né, na época, outras personagens também. É claro que esse viés marxista tenderia a ver essa relação como dialética e mostrar que, se ela não pode ser, não é permeável a uma interpretação analítica, é justamente porque ela é susceptível de uma interpretação que fosse estabelecida a partir de uma racionalidade dialética. Aí a questão é entender o alcance dessa interpretação e se isso é, digamos assim, se é plausível. Você estender à criação poética o viés dialético de um discurso que é sempre interpretativo. Nós poderíamos ser, talvez, então, mais exigentes. Dizer que nenhum discurso interpretativo metapoético, seja ele analítico ou dialético, chegaria no ponto exato onde essa relação se deixa ver, né? Se deixa tocar, ela é esclarecida. Mas, de qualquer forma, é claro que a perspectiva dialética nos dá uma visão dessa possibilidade de trabalho com as oposições, ao menos isso, né? Então, de algum modo, né, eternidade e transitoriedade se relacionam, né? Isso pode se chamar de dialética, seria talvez um rótulo, né? Mas é uma perspectiva válida para ultrapassar, digamos assim, os limites lógicos do discurso analítico, em que não veria ali ligação de modo algum, né? Pelo menos há uma possibilidade de se estabelecer algum vínculo, não é? Agora, do nosso ponto de vista aqui, podemos nos contentar em ficar com a ambiguidade, não é? Quer dizer, nós aprendemos, pelo menos, né, que a poesia é a expressão privilegiada da ambiguidade moderna ou da modernidade como ambiguidade, tal como nós a vimos, por exemplo, na análise que o Bergman fez do manifesto, né, do Marx e do Engels, da modernidade, do ritmo da modernidade, do tempo da modernidade, da produção moderna, né, e da destrutividade inerente, né, a essa espécie de frenesi, né, da inovação moderna. Então, a poesia manifesta a ambiguidade da experiência moderna, né? Portanto, do ponto de vista histórico, essa experiência da modernidade manifestada na poesia, ou, se vocês quiserem, a experiência poética da modernidade, aquela que não aquela que o poeta interpreta como sendo a dos outros, mas a que ele faz, e que, portanto, é poética, né? Ela viria a ser, então, nesse teor histórico, né, quer dizer, relativa à modernidade, constitutivamente ambígua. E isso mostra por que
essa experiência, enquanto poética, seria indecifrável para outro discurso, né? Daí, essa espécie de marginalidade da poesia e do poeta, a solidão, um certo teor de hostilidade na maneira pela qual o poeta se coloca diante da sociedade e dos seus problemas, né? Quando nós não vamos poder fazer isso aqui, mas quando os estudiosos do Baudelaire analisam, por exemplo, as posições que ele toma em relação aos acontecimentos políticos de sua época, né? É perfeitamente possível entender aquelas contradições que muitos lamentam, né? O Sartre, por exemplo, é um que fica indignado, né? Como podem o Baudelaire e o Flaubert, como podem eles ter agido daquela forma, tomado aquela atitude em relação ao movimento social, Revolução de 1848, as barricadas, o massacre, aquela coisa toda. O que eles fizeram em relação a isso? Não fizeram nada. Como pode? Não é? Então, isso também faria parte de uma experiência poética da modernidade. Porque o acompanhamento dos textos do Baudelaire, por exemplo, mostra que ele não vê, digamos assim, motivos para se colocar de lado nenhum, né? Por quê? Porque a posição, justamente, é de uma produção de representação, né, ligada a essa sensibilidade poética e que não se adapta a nenhuma perspectiva política pré-estabelecida. Então dá a impressão de que ele é alienado. A poesia o alienou da realidade. Não, é que ele tentava compreender a realidade à sua maneira, quer dizer, poeticamente. E então as categorias que ali vigoravam e as atitudes das pessoas, de um lado, de outro, alinhadas com a Partido Conservador ou tentando uma revolução, coisas desse tipo, ele não via, né, ali uma expressão coerente de uma certa compreensão da realidade em todo o seu movimento, suas nuances, suas contradições, etc., né? Então ele, digamos assim, teria que deixar de ser ele mesmo, né, para tomar uma posição. E por isso, então, ele se manteve muito, extremamente ambivalente nas apreciações que ele fazia e também nas atitudes concretas, né, que ele foi levado a tomar diante desses acontecimentos, né? Agora, isso também nos ajuda a marcar mais uma diferença em relação ao Hegel. Aí uma diferença mais fácil de ser estabelecida. Quer dizer, é claro que o poeta não pode ter a certeza do filósofo quanto à racionalidade imanente, né, à perda do ideal como algo necessário à afirmação do absoluto. Então, veja bem, o Hegel vê com tranquilidade a perda do ideal. É necessário que assim seja para que se progrida na direção de outra coisa, né? O poeta tende a ver isso como uma espécie de naufrágio. Quer dizer, a humanidade, o mundo naufragou, o mundo caiu na indigência, né? Então, aquela poesia que os estudiosos do Baudelaire acham que é bastante ambígua, né? Que o poeta está atravessando a rua no meio da multidão e das carruagens e tal, o trânsito, né, digamos assim, da época, né? E a aura cai na lama, né, na rua enlameada e tal, e ele vai embora e deixa. Então, essa ambiguidade, quer dizer, aquilo que o poeta possui de mais íntimo, né, ele perde. De alguma forma, isso é um desastre, mas ele aceita essa perda, porque essa perda faz parte do ritmo da modernidade, do mundo em que ele vive e no qual ele tem de viver, porque é nesse mundo que ele foi dado viver. Então, essa ambivalência, que desde o princípio a gente está tentando salientar, né? De um lado,
a aceitação da modernidade como a perda do ideal. E, de outro lado, não renunciar, de alguma forma, a esse ideal, quer dizer, não renunciar à beleza, mas agora procurando essa beleza e a identidade, portanto, do poeta também, que as duas coisas andam sempre juntas, não numa situação ideal, mas numa situação de indigência, numa situação de extrema relatividade, de miséria, e aí então todas as características históricas e sociais também estariam presentes, uma vez que o Baudelaire fala isso, se manifesta acerca disso. O que fazer com a pobreza, o que fazer com os poderosos, né? Quer dizer, como conviver com tudo isso, mas dentro de uma ambivalência que é própria, né, à sensibilidade poética e que nem sempre coincide com uma posição política objetiva. Então, se é possível, talvez, reencontrar a beleza lá onde ela está perdida, né, na miséria do mundo sem ideal, então não é o caso de cultivar a nostalgia. Né? Não é o caso de cultivar a nostalgia daquilo que se perdeu, porque cultivar a nostalgia é continuar vivendo da perda, e não é para viver da perda, é para viver novamente, apesar da perda. E também não é o caso de tentar voltar por via de artifícios, né, a modelos que não dizem respeito à vida moderna. Então, artista da vida moderna, poeta da vida moderna, né, sempre que os escritos de Baudelaire vão nessa direção, nós encontramos como contrapartida outros escritos em que ele critica a tentativa de enaltecimento da modernidade, transformando-a numa coisa meio arcádica, né? Então, no Segundo Império existia muito isso, a pintura de acontecimentos e de pessoas de modo a torná-las clássicas, com aquele perfil assim, de nobreza, né, clássica. E o Baudelaire, então, acha isso ridículo, porque se trata de uma volta artificial, alguma coisa que não é mais possível, né, manter. Por isso que ele gosta da caricatura. Porque a caricatura não é o retrato do que é. Ela faz alguma coisa com aquilo que é, né, através do exagero dos traços. Ou seja, é possível captar uma significação, né? Quando você coloca o Luiz Felipe como se fosse um banqueiro, né? O rei como se fosse um banqueiro. É muito representativo da época, da política que se faz, né? Então, a caricatura pode chegar a isso através do exagero dos traços. Mas, de maneira geral, a arte também deve tentar captar essa significação. E aí nós podemos até usar aquele termo que eu usei há pouco e que é, digamos assim, esteticamente conservador, que é a transfiguração. O olhar poético que transfigura, não submete a coisa tal e qual, mas a representa poeticamente, sem aceitar o mundo tal como ele é, mas justamente criar algo a partir dele, né? Então, e aí nós chegamos a essa extraordinária dificuldade, quer dizer, num mundo sem ideal, você tem, no entanto, que manter o caráter transfigurador da arte e, até mesmo, diz o Baudelaire, o sonho. Não se trata de retratar o que é, trata-se de, a partir do que é, sonhar. E aí, a representação artística, passando pela visão da realidade e pelo drama da realidade, pode também representá-la tal como o artista a sonha e não como o artista a vê, né? Então, tem um texto de crítica do Baudelaire, né, onde, falando a propósito de um escritor, um artista da época, ele diz o seguinte: é um grande destino o da poesia. Feliz ou lamentavelmente, ela traz sempre em si mesma
o divino caráter utópico. Ou seja, o puro e simples realismo não resulta em arte. Não se produz arte com o realismo. O realismo para o Baudelaire não tem sentido. E ele é muito contundente, né, na sua apreciação. Tem um momento em que ele diz o seguinte, falando do realismo, né? Ele diz que agora, ele diz que na época dele estava em moda, né? E ele lamenta que o realismo esteja em moda. Tanto é que ele faz uma resenha da Madame Bovary do Flaubert para mostrar que não é realista. O Flaubert é um grande escritor porque ele não é realista. Apesar das pessoas terem tendência a interpretá-lo como tal, ele não é realista. Então ele diz o seguinte, o realismo é um termo vago e elástico que significa para o vulgo não um novo método de criação, mas a descrição minuciosa dos acessórios. Então, quer dizer, a descrição realista não é arte. No entanto, quando o poeta fala que a situação moderna é o solo de onde brota a poesia, não é? Ele está dizendo também que ali está aquilo de que se faz a poesia, mas desde que não seja a pura e simples cópia e a submissão, né, a própria coisa. Ele usa um termo que é assim, prostrar-se diante das coisas, não é atitude digna do artista, né? Prostrar-se diante das coisas, ele tem que reagir às coisas, né? E extrair delas o sonho, a significação, etc. Porque no caso do artista moderno, qual é a sua principal função e a mais difícil de todas elas? Porque trata-se de um mundo sem ideal, um mundo onde a beleza desapareceu. Então, qual é a função do artista? Buscar os vestígios da beleza, né? Então, você está diante de uma diversidade selvagem, né? Da barbárie, né? De uma civilização frenética. Você tem que tentar buscar ali vestígios de beleza que só podem ser procuradas neste lugar. E esses vestígios de beleza vão produzir, não o ideal, mas uma nova beleza. Uma nova beleza. O Baudelaire diz, o mundo é feio, é mau. E é isso, no feio, na feiura e na maldade, que o poeta vai buscar, ainda tentar encontrar vestígios poéticos com os quais ele, então, numa dificuldade extraordinária e também no extraordinário poder de transfiguração, vai produzir, né, a sua arte, né? Daí as flores do mal, né? Que é um título que marca bastante essa atitude, né? Se nós estamos falando de ambiguidade, né, dentre todas as ambiguidades, tem essa, que é uma oposição muito forte, expressa exatamente nesse título, Flores do Mal. Então, quer dizer, você tem ao mesmo tempo a mediocridade da época e a elevação da poesia. Mas isso que é a situação moderna, né? É a indigência dos tempos e a elevação da poesia. Você tem que tratar dos dois, tentar encontrar, não um equilíbrio, que isso talvez seja impossível, mas produzir uma arte em que a tensão entre esses opostos, né, permaneça e apareça. Como se o destino do poeta fosse viver entre o sublime e o grotesco, né? E dessa posição, claro, é que deriva, então, o tédio, a angústia e tudo mais, né? Por isso que, quando o Baudelaire se referir a esse projeto dos poemas em prosa, dos sprints, ele vai dizer que se trata justamente dessa forma que poderia, se bem utilizada, captar, né, numa direção totalizante, essa oposição, né, esse vestígio de beleza
que faz com que o poeta seja levado, né, ao tédio, à angústia, porque não se trata da realidade, mas se trata da sobre-realidade, se vocês quiserem, ou um termo que os estudiosos do Baudelaire empregam mais, sobrenaturalismo. Não é surrealismo, né? É uma sobre-realidade ou um sobrenaturalismo. Quer dizer, você vai, partindo da realidade, construir sobre ela, a partir dela, né, mais alguma coisa que não se confunda com a realidade em si mesma, porque o trabalho do poeta é sobrenaturalizar, né? Daí o fato de que o Baudelaire, diante do fetiche moderno do disfarce, do artifício, né, ele veja isso como perfeitamente justificado, porque isso é sobrenaturalização. Então, o artifício, de forma geral, essa atitude de sobrenaturalização ou de sobre-realização, né, é importante. Isso mostra que a ligação do Baudelaire com a natureza, né, e também a ligação dele, muito importante, com a civilização, quer dizer, com a cidade, né, que é tão forte, né, passa também por isso, né? Quer dizer, não é alguém que descreva a cidade, é alguém que fala das atitudes que se tem em relação a isso, né? E muitas vezes essas atitudes, elas são descritas exatamente no sentido de produzir artifício e sobrenaturalização, né? O dandy, por exemplo, o dandy não é uma figura integrada à cidade, né? Ele não é uma figura integrada à cidade. Ele é alguém que se destaca da multidão, porque ele é excêntrico, né? Ele procura demonstrar essa excentricidade até exteriormente, né? E com isso, ele se move na cidade, na multidão, mas ao mesmo tempo de uma forma isolada, própria e singular, né? Por isso que o Baudelaire diz, na modernidade, a solidão é vivida na multidão. E o solitário deve amar as multidões, porque elas o fazem sentir solitário, né? Então, essa atitude do poeta, justamente de entender que aquilo que está ali, diante dele, né, não é para ser aceito tal e qual, é para que alguma coisa se construa em torno daquilo, né, que esse termo sobrenaturalizar, ele dá a ideia de que é alguma coisa feita em relação à natureza, mas não é. É uma atitude geral em relação a tudo, né? E, sobretudo, no caso de Baudelaire, em relação à cidade. Então, talvez, será sobre-realização ou alguma coisa desse tipo, fosse talvez mais adequado, né? Então, quando você fala em sobrenaturalização, que pode ser também interpretado como o sonho poético, né? Quer dizer, aquilo que está acima da realidade, aquilo que transfigura a realidade, pode ser interpretado como o sonho poético, no entanto, a partir dessa nova realidade, que causa no poeta algo que é também ambivalente, que é a comoção e a agressão. O poeta se sente comovido com a cidade, com as pessoas, com os objetos, mas também se sente agredido por aquilo, né? Que é a tal coisa de que está atravessando a rua e é obrigado a deixar cair a aura e seguir adiante, né? Quer dizer, é uma agressão à poesia, ao poeta, mas ele convive com aquilo e vai tirar a poesia daquilo, né? Então, esse é o ponto essencial. Quer dizer, a ausência do ideal, né? Aquilo que já não está mais presente, representa uma dificuldade intrínseca, né? E é insuperável, e ela terá que ser, então, vivida e experimentada. Daí o spleen, né?
O Baudelaire tem um comentário acerca do spleen, que também é um pouco, digamos assim, deselegante, né? Ele diz, essa palavra, que é inglesa e, portanto, sem espírito, né? Ela serve exatamente para designar esse tipo de sensação, de estado, né? Que, no caso de um poeta, é um estado de espírito. Então, justamente uma palavra assim, que seria, digamos assim, bastante neutra, né? E estrangeira, né? Ele a adota nesse sentido. Ela pode designar uma atitude que até então não havia sido, digamos assim, percebida ou tematizada, ainda mais como vivência da arte, portanto, vivência transfiguradora, né? Então, no texto famoso, né, que é o Pintor da Vida Moderna, né, há essa frase muito característica, né? Por modernidade, entendo o efêmero, o contingente, metade da arte, cuja outra metade é eterna e imutável. Muitos diriam ainda a partir de uma concepção, digamos assim, do passado da arte, né? Que o efêmero e o eterno podem ser relacionados na forma da ruptura. E a ruptura entre o efêmero e o eterno é o risco que a arte corre no sentido de que a sua realidade se perca, ou na abstração vazia do eterno, ou no caráter totalmente transitório daquilo que não pode permanecer nem ser transfigurado, né? Então, tem essa interpretação a ser evitada, né? A crise da modernidade é a crise da arte, né? Então, essa expressão das metades, das cisões, né? Daquilo que está relacionado por oposição e não por complementariedade, né? Tudo isso que aparece com frequência no poeta, né? É aquilo em que a realidade se tornou, né? Então, o poeta vive a crise, quer dizer, ele vive a diferença. Quer dizer, o poeta, ao expressar a crise da sua época, ele a expressa numa arte quase que, diríamos, necessariamente, também em crise, né? Então, é importante notar que essa cisão, ou essas cisões, né, impedem que o artista possua referências claras para a sua produção. Ele vive na época da cisão. Ele não tem referências claras. Por exemplo, o ideal. O ideal não é algo que o orienta. Ao mesmo tempo, algo do ideal ainda permanece, né, como exigência, aquela exigência que ele diz, metade eterna, metade imutável. Exigência a ser atendida, assim como a outra também, metade transitória e contingente, né? Então, a crise é ao mesmo tempo uma exigência da arte que o artista deve fazer. Esse dever fazer indica o compromisso, que é uma coisa muito difícil de ver no Baudelaire. Muitos acham que ele não tinha compromisso nenhum nem com nada, né? Se a gente entender essa expressão, né, e essa relação crise histórica, crise da modernidade, crise da arte moderna, né, que parece que isso está no Baudelaire, então você pode supor aí um compromisso que está inscrito na expressão, né? A arte em crise expressa a crise da modernidade na qual ela se insere.